Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vai dizer assim: Paulo e Silas e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Damos sempre graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar diante de nosso Deus e Pai, da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós em palavras somente, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque vós foi divulgada a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e na Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou de entre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas mesmo depois de termos antes padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundície, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado. Assim falamos não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza, Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser pesados a vós. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos éreis muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco os que crestes. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes, porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que na Judéia estão em Cristo Jesus. Porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas e nos têm perseguido, e não agradam a Deus e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim.
Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não de coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Por isso bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos impediu. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não o sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Pelo que não podendo esperar mais, de boa mente, quisemos deixar-nos ficar sós em Atenas. E enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isso fomos ordenados. Pois, estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-os saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse, o nosso trabalho viesse a ser inútil. Vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como também a vós. Por essa razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós em toda a nossa necessidade e aflição pela vossa fé. Porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor, porque a ação de graças poderemos dar a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando abundantemente dia e noite para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Ora, o mesmo nosso Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, encaminha a nossa viagem para vós. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco, para confortar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém agradar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais, porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundície, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o Espírito Santo. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros, porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto aumentais cada vez mais, e procureis viver quietos, e tratar os vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais, que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos juntamente com eles, seremos arrebatados nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor.
Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Mas, irmãos, a respeito dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá, como ladrão da noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite e nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se bebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, estejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor. E tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoestais os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo. Retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós, saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Essa primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses vai dizer sobre a vigilância. E o que é a vigilância? A vigilância é quando nós fazemos algo e perguntamos: será que isso agrada a Deus? Será que esse meu comportamento está agradando a Deus? Será que essa minha atitude está agradando a Deus? Será que os meus passos estão agradando a Deus? Todos os dias nós devemos vigiar a nossa própria vida. Porque muitas vezes gostamos de vigiar os nossos vizinhos, gostamos de vigiar o nosso amigo, gostamos de vigiar os nossos familiares, aqueles que nos cercam, que estão próximos a nós. Mas muitas vezes nós não vigiamos a nossa própria atitude. E esse texto onde Paulo escreve aos Tessalonicenses é justamente para edificar a fé dos irmãos que estavam nessa região. E falando sobre o arrebatamento, sobre o dia do Senhor, sobre essa importância de vigiar as nossas ações. Porque a fé sem a obra, ela é morta. E quando nós temos a fé em Deus e nós não praticamos ou não tomamos alguma atitude para agradar a Deus, de nada adianta a nossa fé. Porque a fé, ela vem seguida de obras, porque o nosso coração está em Deus. Nós não somos salvos pelas obras unicamente, mas nós somos salvos pela fé. E quando nós temos fé, automaticamente nós cumprimos as obras, porque a fé, primeiramente, que vem na frente, ela dá sequência à obra que Deus tem nas nossas vidas. Paulo estava muito preocupado
Paulo estava orando por aquele povo porque ele tentou ir, mas Satanás impediu ele. Porque Satanás, ele não quer que nós falemos sobre o evangelho. Satanás não quer que nós divulguemos a palavra de Deus. O que Satanás quer é que nós curtimos na internet coisas mundanas, a prostituição, a imoralidade. Mas as coisas de Deus, ele não quer que nós curtimos. Ele não quer que nós compartilhemos. Ele não quer que nós aprendamos a palavra de Deus. Porque se nós aprendermos a palavra de Deus, nós vamos ser edificados cada vez mais e nós vamos ter mais presença do Senhor e o evangelho será mais anunciado. Então, Paulo, ele escreve em detalhes nessa carta, falando sobre a importância de você fazer discípulos, assim como ele fez com Timóteo, que foi escolhido por ele para ser um grande discípulo. Paulo fala sobre o amor, sobre a santificação. Se nós não lermos a palavra de Deus, nós não vamos gerar o amor que realmente é verdadeiro. Se nós não lermos a palavra de Deus, nós não vamos conseguir nos santificar, é por engano. Ah, mas eu leio amanhã, eu estudo depois e o tempo vai passando e as prioridades da nossa vida, rotina, cotidiano, desse mundo, vai nos sugando e nos afastando da presença de Deus. Que essa palavra que foi lançada hoje no seu coração, que ela possa criar uma grande semente, que você possa entender que o tempo é hoje para você. Que Deus te chama hoje para você anunciar o evangelho. Que Deus te chama hoje para você compartilhar a palavra de Deus. Que Deus te chama hoje para você ter uma ação diante da sua fé nele. E que não esqueçamos desse versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.